Oi, bom dia, gente. Sou o João Marim, sócio da MZ. Queria chamar no palco o Felipe Souto, da Blocks, e o Marco Arruda. Bom, quando a gente montou esse espaço aqui, a gente queria não só ter um lugar de trabalho, um lugar para eventos, mas integrar também e ser um hub de interação com os diversos players do mercado. Então aqui, a gente tem do lado o Marcos Arruda, que ele tem uma experiência extensa em emissão de títulos e na antiga 400, a 476, e o Felipe, que por outro lado está explorando a facilitação que a CVM 160 trouxe. Então a gente vai escutar um pouco da história do Marcos e como ele fez algumas emissões, e depois a gente passa para o Felipe, para ele falar um pouco de como isso está abrangendo mais empresas e alcançando uma parte maior do mercado. Antes de passar para vocês, eu queria que colocasse os slides aqui, só para fazer algumas comparações. Então, hoje, 77% do crédito PJ é concentrado nos grandes bancos. Talvez por isso que o custo de captação seja a principal preocupação de vocês aqui hoje. Muita gente ainda depende de grandes bancos. Tá? Esses slides são do Felipe, a gente conversou bastante sobre isso. Passando para o próximo slide aqui. Então, a gente tem acompanhado que a maturação do mercado, muitas outras empresas estão buscando o mercado de capitais para emissão de títulos. Tá? Então, você vê esse crescimento de 2015 até o final de 2023, como cresceu, mesmo não tendo IPOs desde 21, como isso continuou crescendo através de emissão de títulos. E passando para o próximo ainda, que esse novo arcabouço regulatório ele é bem recente. Então, isso é um pouco do que a gente vai discutir aqui entre os dois, como que tem facilitado empresas que antes não tinham acesso ao mercado de capitais a fazer isso de forma mais rápida e fácil. Tá? Então, eu vou começar com algumas perguntas para o Marcos. Marcos, nas experiências que você teve, pode ser na Zilor ou qualquer outro lugar, quais os motivos que levaram à emissão de títulos? O que você buscava? Como que você fez isso? Bom dia a todos. Obrigado, PH, aí, pelo convite. Obrigado, João. Falando da Zilor, né, que é dos últimos 5 anos, mais fácil, lá, quando a gente começou o trabalho, ela tinha muito foco em crédito bancário. Né? Era basicamente crédito bancário. Né? E aí já foi falado extensamente antes da gente aqui, mas a gente, quando começou a ver isso, tinha um problema. Primeiro, a companhia estava muito endividada naquele momento, né? Então, a exposição dos bancos parceiros à companhia era elevada. Então, começava a haver dificuldade, inclusive, de captação, de rolagem, etc. Né? Então, a gente começou a estruturar operações para lentamente ir acessando o mercado de capitais. A gente começou com uma 476, né, onde você acessa um pool restrito de investidores, mais restrito, é mais simples, é mais rápido. Né? Então, a gente começou botando o pé na água, fazendo uma 476. E daí foi evoluindo. Né? Foi evoluindo para um CRA, foi evoluindo depois para uma própria debênture 400, mas a gente foi paulatinamente construindo essa história. E por que a gente foi paulatinamente construindo a história? Porque tem um aprendizado nisso tudo. Né? A companhia tem que estar preparada para as obrigações que uma debênture traz, o time tem que estar preparado para estruturar a operação, né? E depois para o day after, que é você entregar não só o que você prometeu na debênture, mas também as obrigações contratuais e tudo mais. Né? Então, a gente foi montando essa história e aí a gente montou também uma área de RI, né? A gente montou calls trimestrais de resultados, que também começaram assim, eram 5 investidores e depois chegou até 50, 60 investidores. Né? A gente participava de evento, então a gente foi tornando a companhia mais conhecida, o que permitiu acessar via CVM 400 de forma mais eficiente. E o que acontece quando você começa a fazer isso? Né? De uma forma geral, você começa a pegar prazos melhores, custos menores, e tal, mas é uma história que, no nosso caso, fez sentido ir construindo
dessa forma. Tá? Mas, de uma forma geral, a 476, hoje, com a regulação da 160, ela é uma forma mais rápida de você acessar o mercado para quem precisa rapidamente acessar o mercado, mais rapidamente acessar o mercado que não banco. Né? Então, continua essa filosofia também. Né? E, assim, foi simples e barato fazer essas emissões? Não são. Né? Uma 476 ela é mais simples do que a uma 400, por óbvio, né? Mas para uma empresa que está fazendo pela primeira vez é sempre mais trabalhoso. Mas tem uma curva de aprendizado. Né? Então, à medida que você vai fazendo a primeira, a segunda, a terceira, isso vai se tornando menos penoso, digamos assim. Né? Mas não é barato, não é sem complexidade, mas também depende do nível de maturidade da companhia, depende de uma série de coisas. Estou falando da minha experiência específica na Zilor, como a gente citou. Né? Então, há um aprendizado ali. Mas quando, por exemplo, eu fiz emissões na AES Brasil, né, que era um grupo de energia bastante grande, poxa, era quase que plug and play, né? Porque todo mundo estava lá, já sabia fazer de trás para frente, de olho fechado, com as mãos amarradas nas costas, fazia tudo, era menos penoso. Tem uma curva de aprendizado aí. Certo. E, assim, nos moldes tradicionais, você acha que tem um tamanho mínimo para uma empresa conseguir fazer uma captação? Assim, o que você via no mercado, pelo menos? Olha, cara, essas coisas estão mudando, né? Acho que o Felipe vai passar por isso aqui. Estão mudando e mudando bem rápido, né? O que eu percebi bastante nos últimos anos é que, hoje em dia, está bem mais fácil empresas de portes médios, até mesmo algumas pequenas, acessarem o mercado de capitais do que 10 anos atrás. Né? Então, quando eu entrei na tesouraria do Grupo AES Brasil, em 2011, 2010, um negócio desse, é só grande empresa. Né? Só grande empresa, CVM 400, 476 e vida que segue. Né? Hoje não. Né? Hoje você pega tickets menores de dívida, tem muito fundo, muito investidor diversificado, enfim. O jogo mudou, mas também não é facilmente acessível para empresas menores e tal. Então, uma empresa que fature 250, ela consegue. Né? Antigamente, muito difícil, né? Mas ela consegue hoje em dia. E por aí vai. Né? É difícil traçar uma linha, mas acho que abaixo de 250 tende a ficar mais difícil. Não impossível, né? mas fica mais difícil. E, assim, passando essa curva de aprendizado, qual que era a maior dificuldade que você tinha na estruturação disso? Olha, a estruturação em si, cara, você botar o time que consiga discutir com os bancos, consiga discutir com o investidor, consiga discutir com o advogado, ter muito claro o que você quer. Né? Uma debênture, em geral, você vai ter lá seus covenants, vai ter que definir o covenant, vai ter que justificar aquele covenant. Né? E a última coisa que você quer é ter que depois pedir o waiver para esse covenant. Né? Então, tudo você vai negociar de acordo com a sua realidade, por óbvio. Né? Não adianta você querer pintar que você é maravilhoso e você não é. Né? Mas você tem que ter um time ali para você participar das discussões de uma forma bastante educada. Né? E aí estruturou, você vai fazer um roadshow. Hoje em dia o roadshow também é mais fácil do que antigamente. Antigamente você separava dias e dias, que você ficava de um lado para o outro, Rio, São Paulo, sem parar. Hoje em dia é mais fácil. Né? Então, mas o day after, ele emitiu, etc., você tem que fazer cumprir o que está lá. Muitas companhias não estão preparadas, às vezes grandes companhias não estão preparadas para o reporting necessário, para os rituais que você precisa ter para aquilo. Né? Às vezes é auditoria trimestral, né? Qual de resultados. Você muitas vezes não está preparado para aquilo, você tem que montar do zero. E aí se torna um desafio, montar às vezes do zero. Legal, Marcos. Vou pedir para o time de cast, pode voltar para o slide aqui do painel, até para a gente receber perguntas. E aí, passando para o lado do Felipe. Felipe, acho que a CVM 160 simplificou um pouco esse processo e você viu ali um espaço para
para entrar nisso, para ajudar as empresas que tinham mais dificuldade de acesso a essa emissão de títulos. Tá? Então, isso tornou mais simples e fácil de empresas menores, por exemplo, acessarem o mercado de capitais? Bom dia a todos. Certamente, eu acho que a resolução CVM 160, que entrou em vigor dia 2 de janeiro de 2023, ela é o reflexo de um conjunto de outras normas, né, como você apresentou aqui, uma agenda que une dois fatores, né? O mercado de capitais, outros segmentos certamente, mas o mercado de capitais, sem sombra de dúvidas, ele anda desde dos primórdios em duas variáveis: regulação e tecnologia. Então, quando a gente fala de simplificação, a gente tem o que olhar, né? O que a tecnologia, desde as mais simples a tecnologia mais complexas, como blockchain, como o próprio machine learning, AI, etc., e junto com a regulação, elas vão ajudar esse processo. Foi colocado muito aqui o roadshow, né? Roadshow, gastar sola de sapato rodando São Paulo. Eu ia falar Salvador, né? Que eu sou baiano, mas lá não tem tanto roadshow assim, não. Mas São Paulo, Rio, Nova York, Japão, e entra no jato do banqueiro, vai e volta, e conversa com BlackRock, etc. A tecnologia mudou isso. E tecnologia simples, não é ciência de foguete, é a possibilidade de você usar a videoconferência, como bem colocado aqui no primeiro painel. Então, junto com isso, né, com essa facilidade e várias inovações tecnológicas, o regulador teve que se adaptar. O regulador, não só o brasileiro, a CVM e o Banco Central no escopo que compõe a ele, mas a nível mundial, né? Esse movimento é um movimento que está acontecendo no mundo inteiro. As adaptações das normas ao fenômeno tecnológico, ao fenômeno blockchain, que deriva diversas outras aplicações, e a principal delas seria o CBDC, né? Que são as moedas digitais dos bancos centrais, aqui no Brasil, apelidada, né, de DREX. Porém, voltando aí para 160, com esses dois escopos, o avanço da tecnologia e a necessidade de uma adaptação da regulação, o regulador, né, a CVM, muito bem posicionado, soltou, né, em 2022 uma metralhadora de inovação regulatória. Então, só para citar, temos aqui a própria regra, temos a resolução CVM 88, que possibilita que sejam feitas emissões até 15 milhões de reais com dispensa de registro. Isso significa nível zero de burocracia, né, o mínimo de burocracia. Temos a resolução 160 e a 161. A 160, basicamente, ela aglutinou em uma só norma, né, a 400 e a 476, trazendo a, aspas, nova 476. O mercado é assim, né, ele pega as normas antigas, ele não muda, não, ele vai alterando. A B3, que faz ali os registros, estavam aqui mais cedo, já deixou de ser CETIP, né, há algum tempo, e ainda é B3, ou ainda é CETIP, virou verbo. Vamos CETIPar o papel, né? Mas a 160, ela então consolida, né, a 400 e a 476, trazendo várias inovações. A principal delas, na minha ótica, foi a criação da nova 476 através do registro automático. O registro automático possibilita que você saia com uma oferta pública com um nível de burocracia mais reduzido. Naturalmente, se você for ofertar para o outro lado, né, ou seja, para o investidor profissional, você tem um nível de burocracia muito menor. Logo, ausência de necessidade daqueles prospectos gigantescos, pareceres, auditorias, etc. Por quê? Porque do outro lado não tem nenhum amador, né? Você está conversando com um investidor profissional. Além disso, a limitação da antiga 476 de apresentação da oferta para 70 investidores com 50 subscritores, o que não faz
talvez fizesse sentido lá atrás, eu não consigo imaginar. Mas hoje, nas redes sociais, nesse mundo que a gente vive, meus teasers antigamente saíam 1 de 70, 2 de 70, né? E, pô, encheção de saco danada. Então, isso não existe mais. Uma oferta registrada no rito automático, ela pode ser apresentada de maneira irrestrita, desde que o subscritor preencha os pré-requisitos legais, no caso, ser um investidor profissional e ou, né, institucional. E, Felipe, você pode citar alguns exemplos assim que você tem visto dentro da Blox de empresas que antes recorriam ao crédito bancário e hoje, com operações menores, assim, pode citar também até faturamento da empresa ou o tamanho da emissão que você participou ultimamente? Claro, o desafio, como a gente está, como Blox, né, posicionado como uma fintech, uma plataforma de capital market as a service, a gente tem cases aqui que precisam ser validados, né? Então, a gente comemorou muito a emissão do menor CRI do Brasil até então, de R$1.150.000. Meus amigos das antigas me ligaram e falaram, pô, e para de pé? Eu digo, para, né? Pelo menos está parando. Mas com o objetivo, de fato, de demonstrar que, com a tecnologia, e se você tem, é lógico, padrões, a gente não está falando de nada que precise de tanta sofisticação do ponto de vista de estrutura, há a possibilidade de você fazer operações menores. Hoje, a gente trabalha com ticket médio, principalmente de DCM, né? CRI, CRA, debênture e ICR. O ticket médio são R$27 milhões de emissão, e a gente acaba não olhando tanto para o tamanho da companhia, do faturamento da companhia, mas sim do lastro daquela emissão. Porque muitas vezes a companhia, a energia, por exemplo, é muito comum, né? O dono do projeto é uma empresa que não tem tanto faturamento, todavia o Project Finance isolado ali naquele veículo, no SPE, no SPE, né? Eu falei SPE lá na Bahia, viu? O pessoal não entende, não. Mas de qualquer sorte, essas emissões, elas são emissões bastante recorrentes. Então, vários cases. No case de energia, por exemplo, geração distribuída de energia, diversos CRIs emitidos através dos veículos, né? Operação, para sair um pouco do óbvio, a resolução CVM 60, não a 160, também criatividade, os números vão ficando parecidos, né? A resolução CVM 60, que mudou o marco da securitização, trouxe a possibilidade do CR. CR é o certificado de recebível. É o primo do CRI e do CRA, só que ele não tem isenção, né? Por isso que a turma não gosta muito dele. No entanto, o CR é um papel securitizado, um valor mobiliário que pode ser emitido, e dentro dele você coloca qualquer coisa. Então, um exemplo bem diferente, bem interessante. A gente saiu recentemente, ano passado, com um CRJ. O J a gente que inventou, porque você pode botar o que você quiser no final, mas é um certificado de recebível judicial, lastro em recebíveis ativos judiciais, que viraram, né, um valor mobiliário. E então, são N cases e possibilidades. Dentro desse processo de digitalização do mercado, né, e possibilitar que esse fluxo seja mais ágil, mais simples, de alguma maneira, e, claro, mais barato, precisa ser mais barato, né? Ninguém aqui chama... Hoje, talvez, que já tem branding, mas usaria um Uber se dissesse, pô, no começo lá, eu vou usar Uber, se ele for mais caro que o táxi, não faz tanto sentido, né? Então, estamos vivendo um momento bem interessante, né? Transformacional, poderia dizer, no mercado de capitais, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Tá. Bom, a gente está já chegando aqui perto do final, mas só para começar com algumas perguntas aqui, teve uma pergunta que veio que é qual o valor mínimo para a captação no mercado de capitais? Acho que você já deu um exemplo aí da emissão de 1 milhão, 1.100.000. Eu vou substituir ela por uma pergunta assim, até para vocês dois. Se vocês têm assim um comparativo
de emissões de empresas que eles tinham uma taxa de juros determinada ali no banco e um prazo determinado. Quanto eles conseguiram melhorar isso? Para qual prazo e qual a taxa de juros? Se vocês tiverem esse exemplo de cabeça, assim, eu acho que pelo menos ajuda a ilustrar isso para os CFOs aqui. Olha, falar de taxa especificamente é complicado, mas até porque a taxa final, no fim, eu ousaria dizer, no momento atual, os últimos 18 meses, ela não é o grande diferencial nesse momento. Eu diria que o grande diferencial em tentar acessar, e emitir, né, um papel ali no mercado de capitais, seja ele qual for, né, o veículo, o instrumento, foi muito citado aqui a importância do relacionamento com o mercado. Esse relacionamento com o mercado, ele começa com pequenas emissões. Ele pode começar, né, com pequenas emissões. Esse relacionamento com o mercado não se dá só no IPO ou na debênture de 1 bilhão. A partir do momento que você tem uma primeira emissão, uma segunda, uma terceira, eu vejo uma grande vantagem em se começar a ter esse relacionamento com o mercado e, naturalmente, a sua taxa tende a cair, né, tende a reduzir. O que é que leva a uma concentração bancária tão grande? Facilidade. É a questão da o principal, né, principialidade que o pessoal fala de banco. Você já está ali, você já tem um crédito pré-aprovado, você precisa do dinheiro, aí você pensa, poxa, dá para fazer um debênture? Dá. Aí você contrata um IB que assina um contrato com você que vai pegar um retainer. E aí, aquela coisa, vai, work group list com 80 e-mails e entra advogado. Não, mas eu só aceito parecer de não sei quem. E aquela doideira. Aí você fala, cara, Bradescão, dá aqui. Então, eu acho que a mudança substancial, né, ela acontece quando a gente tiver um processo mais fluido, assim como acontece com os bancos com muito mérito. Só que lá é o dinheiro do banqueiro, aqui é o dinheiro desse ser abstrato, né, que a gente fala tanto mercado de capitais e tal, mas o que é o mercado de capitais? Né? Somos nós, véio. São os fundos, somos nós somos o mercado de capitais. No fim do dia, você tem os grandes bolsos, os pequenos bolsos, os médios bolsos, mas, no fim, o mercado de capitais está inserido em veículos. E o crescimento desses veículos, para falar de taxas, né? O crescimento desses veículos é um fenômeno que retroalimenta a necessidade da gente mudar a maneira que as empresas acessam o mercado. Ou seja, o financial deepening, que trouxe uma infinidade de investidores para o mercado, também fomentou o crescimento de uma indústria de fundos estruturados que cresce a passos largos. FIIs, que compram CRIs, FIAGROS, CRAs, FIPs, debênture conversível, participação, etc., e os FDICs, que também fomos brindados com a possibilidade dos FDICs serem vendidos agora para investidores individuais. Amigos, isso aqui vai explodir. Então, eu não tenho a menor dúvida que, quando a gente olhar esse gráfico 12 meses, 18 meses, 24 meses, o efeito vai surgir. Você quer finalizar, Marcos, falando, acho que a gente discutiu muito do alongamento, né? Sim. Cara, pensa, primeiro, o negócio do crédito bancário, né, tem muito do hábito do cara, mas também tem no imaginário, né, poxa, cara, debênture é cara, estruturar um CRI, um CRA é caro, demanda muito tempo, né? Uma 476 tipicamente era o quê? 2, 3 meses. Um 400 podia chegar até 6 meses, 4, 6 meses. Né? Hoje, com a 160, talvez seja, sei lá, um pouco menos, 3 a 5, mas ok. O cara fala, porra, eu vou pegar aqui logo e que se dane. Né? Mas, muitas vezes, é porque o cara imagina que é um negócio muito mais complicado do que é. Né? Eu fui chamado para ajudar uma incorporadora, construtora, a fazer uma captação e nem passava pelo repertório do cara esses títulos outros. Tá? Então, quando você começa a fazer o Investor Education, assim, para quê? No caso dele ali, ele começa, puxa, eu posso fazer isso? Não, pode, pô. Né? Então, tem um quê aí de falta de conhecimento, de algum preconceito, etc. E tal. Fora que o custo também
ele também tem um papel importante. Um é mais mensurável, os menos mensuráveis e por aí vai. Com relação ao custo, cara, a tendência, se você vai acessando o mercado de capitais, fazendo relacionamento, fazendo suas demonstrações, divulgando, a tendência é que melhore tanto o prazo quanto o custo. Né? É normal isso. Agora, vai ser sempre assim? Óbvio que não. Tem momentos de mercados mais difíceis, o momento da própria empresa pode ser difícil, mas citando, poxa, números. E outra coisa, né? Poxa, você começa uma jornada, muitas vezes você consegue fazer uma emissão que diminui o seu custo botando garantia. Antes você pegava ali no banco de uma outra forma. Então, não são perfeitamente comparáveis necessariamente. A gente chegou a captar 12 anos, a CDI mais 3, mas tinha garantia. Entendeu? Isso eu comparava com antes? Não. Né? A gente pegou debênture clean também nesse período, de 5 anos, CDI mais 2,5. Porra, a gente quase soltou fogos de artifício naquele momento. Percebe? Tudo depende do momento, etc. e tal. Mas a tendência é sempre de melhorar. Né? Transparência, recorrência, etc. Bom, gente, legal. Tem algumas perguntas aqui ainda, mas acabou o tempo. Então eu convido todo mundo que ainda fez pergunta e não foi respondido para tomar um café aqui com o Felipe, com o Marcos e discutir mais isso. Tá? Obrigado, Felipe. Obrigado, Marcos.